com carinho, particularmente aos que venceram a Covid, a gente ainda não sabe se vai vencer. Então, aos frades que passaram pelo Vale da Morte, é uma alegria revê-los. E vamos ao nosso tema. Nós temos uma jornada, uma temática longa, e vamos ao trabalho. Eu vou começar hoje a falar, queria dizer que a minha fala ela é muito contextualizada em função do quadro pandêmico que nós estamos vivendo. E, sobretudo, nesse contexto de suspensão ou diminuição das nossas celebrações litúrgicas, e aí, para muita gente, causa aí um buraco, uma lacuna, que é onde é que está Deus e onde é que está as nossas celebrações, ou seja, não temos missas, às vezes falta Eucaristia, falta isso, falta aquilo. Então, a minha fala é muito contextualizada nessa situação que nós estamos vivendo. E quero fazer o aporte desde a visão, a partir de alguns textos bíblicos. Eu vou pontuar alguns textos bíblicos ao longo da minha fala e que serão a base daquilo que vou falar. Então, começando com o Deus ausente. É uma realidade bíblica que Deus se revela e se esconde. Ou seja, Deus fala e Deus se cala. Que ele se revela e fala, a Bíblia é um testemunho disso. Que ele se esconde e fica em silêncio, mostram as circunstâncias da vida. Mas é também verbalizado na Bíblia. Por exemplo, citando dois textos clássicos, um é Isaías 45:15, diz: Tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, o Salvador. Isaías 45:15. Ou um Deus que silencia, por exemplo, o texto clássico, Salmo 83:2, diz: ó Deus, não fiques calado, não fiques mudo e inerte. Quer dizer, um Deus que silencia, que se cala, que fica mudo. Essa temática do Deus que silencia, o que se cala, o que fica mudo, vocês vão encontrar no Salmo 28:1, Salmo 35:22, 39:12, 50:3, e aí por aí por diante. Tem toda uma tradição de textos bíblicos que vai apresentar um Deus que faz silêncio, que se cala também, não somente fala. Então, é parte de sua liberdade, de seu mistério. É um traço característico dele, que silencia quando mais precisamos e surpreende onde não se espera. É diferente, todavia, do silêncio dos ídolos. Eles nunca falaram e nunca vão falar. Nunca ouviram e nunca vão ouvir. Salmo 115, 4-7, ou Salmo 135, 15-18. São surdos e mudos e não fazem qualquer exigência ética. No Gênesis 1:3, Deus fala e o que ele fala acontece. Essa afirmação bíblica que Deus fala e o que ele fala acontece se repete, eu disse no verso 3, quando ele diz haja luz e houve luz, ou aconteça a luz e a luz aconteceu, se repete no verso 6, Gênesis 1:6, 9, 11, 14, 20, 24 e 26, ou seja, quase uma ladainha, quase uma litania, as repetições de que aquilo que Deus fala se realiza, se acontece, para falar da eficácia da palavra divina. A sua palavra, portanto, é um evento que cria algo novo, que põe ordem no caos. Ora, a afirmação do Gênesis de que Deus fala é feita justamente no exílio, isto é, no maior silêncio de Deus, na pior noite escura de Israel. Ora, o que isso significa para o crente? O que isso significa para aquele que crê, para nós? Isso nos leva a procurar na palavra divina
uma luz para a noite escura que nós estamos atravessando. E é o que nós vamos fazer aqui. Em Juízes, no capítulo 6, 1 a 7, no contexto de sofrimento imposto aos israelitas pelos madianitas, o anjo do Senhor apareceu a Gedeão, que estava malhando o trigo no lagar, no verso 11, Juízes 6, 11. O que significa dizer que está malhando o trigo no lagar? Ele está no seu trabalho cotidiano, não está num ato litúrgico, não está numa celebração litúrgica. E o anjo diz a Gedeão: o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. E Gedeão respondeu: se o Senhor está conosco, de onde vem tudo quanto nos está acontecendo? Juízes 6, 12 a 13, que é o tema da nossa fala. Se o Senhor está conosco, de onde vem tudo quanto está nos acontecendo? Quanto nos está acontecendo? Esse valente guerreiro, no verso 13, Juízes 6, 13, se sente abandonado por Deus. O ceticismo de Gedeão é existencial, é humano e é atual. É como crer em algo que a realidade nega. Gedeão, em seguida, dialogou com Deus, nos versos 14 e 23, e pediu-lhe prova, versos 36 a 40. Juízes 6, 36 a 40. E o narrador faz questão de sublinhar que era noite, versos 25 e versos 40. Muitas vezes essas cenas são noturnas, para falar dessa noite escura da vida. Mas Gedeão foi amadurecendo e de cético tornou-se enviado e sinal da presença desse mesmo Deus para o seu povo e vencer os madianitas, conforme Juízes 8, 22. A frase de Gedeão é também nossa. Se o Senhor está conosco, de onde vem tudo isso quanto estamos passando? Eu comecei a pensar quais são as passagens bíblicas que me ajudariam a responder a Gedeão e a passar a noite escura. E vou elencar algumas que vieram na minha mente e que me serviram, estão me servindo nesse ano, já praticamente um ano que nós estamos enfrentando a pandemia. A primeira delas é Gênesis 16. Vou elencar uma série de textos, e a primeira é Gênesis 16. Gênesis 16 trata de Agar, a egípcia. Quando se viu grávida, começou a desprezar Sara, sua senhora. Gênesis 16, 4 a 5. Sara resolveu revidar e a maltratou, diz o texto sagrado no verso 6b. A maltratou de tal modo que Agar fugiu de sua presença. Agar foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, no verso 7. Gênesis 16, 7. Agar foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, que a interpelou quanto às suas andanças, e ela respondeu: fujo da presença de minha senhora Sarai, no verso 8. O anjo lhe disse para ela voltar e acrescentou: estás grávida e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição. Pois o Senhor, Ismael, pois o Senhor ouviu tua aflição, no verso 11. Portanto, Gênesis 16, 11. Ora, em hebraico, Ismael significa Deus ouve. É o que o próprio verso explica. Pois o Senhor ouviu, ou te ouviu na tua aflição. Ou o Senhor, pois o Senhor ouviu tua aflição. Curiosamente, em nenhum lugar dessa cena, o texto diz, em qualquer momento, que Agar tenha se dirigido a Deus e expressando qualquer súplica. Em nenhum momento do texto, Agar se dirige a Deus fazendo qualquer súplica.
E é possível que Agar sequer tivesse a fé de Israel, porque ela era egípcia. Provavelmente Agar é uma pagã. Ela estava empreendendo uma fuga aflita no deserto, em plena gravidez. É uma mulher escrava e estrangeira, conforme 16:3. Mas o texto afirma que Deus ouviu sua aflição. E a própria Agar deu a Deus o nome de Tu és El Roi, que em hebraico significa Tu és o Deus que me vê, conforme o próprio verso 13 explica. A cena deixa claro que Deus não só vê o drama humano, mas também acolhe a súplica não verbalizada, não expressa e talvez sequer intencionada, se partirmos do princípio que Agar, como escrava, como egípcia, provavelmente era pagã. E Deus, então, ouve aquela súplica não verbalizada, não expressa e talvez sequer intencionada. Nem distingue pessoa, sexo, status, raça ou credo. E para começar, nós estamos diante da primeira teofania do Antigo Testamento. O primeiro anúncio, a primeira cena de anunciação no Antigo Testamento. Então, já por aí, o texto já vai nos dando uma luz. Em Gênesis 21, um segundo texto, um outro texto. Gênesis 21, 14 a 21, outra vez a figura de Agar. Gênesis 21, 14 a 21, outra vez a figura de Agar. Abraão, para agradar Sara, resolve expulsar Agar e seu filho. O filho já nasceu. Agar sai andando errante pelo deserto de Bersabeia, verso 14, 21, 14. E diz o texto: quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, dizendo: não quero ver morrer a criança. Ela ergueu a voz e chorou. Versos 15 e 16. Gênesis 21, 15 a 16. Em seguida, o texto diz duas vezes que Deus ouviu a voz do menino. E a anima no verso 17 e faz uma promessa no verso 18. Primeiro, quem ergue a voz é a mãe. E Deus ouve a voz do menino, isto é, joga-se com a palavra Ismael, que significa Deus ouve. Segundo, não existe aqui qualquer rito ou liturgia, qualquer oração verbalizada, nem estamos em espaço sagrado. No entanto, Deus surpreende outra vez e toma o choro como oração. O texto diz ainda que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço, encheu o odre e deu de beber ao menino. Verso 19. O narrador conclui dizendo: Deus esteve com ele. Verso 20. Essas cenas nos remetem a uma outra no Novo Testamento. Em Lucas 7, numa cidade chamada Naim, Jesus, ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. O Senhor, ao vê-la, suas entranhas se comoveram e disse-lhe: não chore. Lucas 7, 12, 13. Lucas 7, 12, 13. E Jesus despertou o jovem e o entregou vivo à sua mãe. Lucas 7, 14, 15. Ora, em nenhum momento da cena essa mulher abriu a boca, a não ser para chorar.
ela estava tomada pela dor e por sua esperança morta, porque uma mãe viúva, a única esperança dela era o filho, no contexto da Palestina de então. Aliás, um elemento característico do gênero literário dos milagres de cura, na qual esse texto se classifica, ou se enquadra como variante, uma das características é a súplica do interessado ou dos interessados. Elemento completamente ausente na nossa cena. Mas o drama da mãe toca Jesus, literalmente o agarra pelas entranhas. E se adianta e acolhe como prece não verbalizada, como súplica muda. O clamor mudo e silencioso é visto e ouvido por Jesus. Voltando ao Antigo Testamento, em Gênesis 37, 2 a 11, José do Egito, aos 17 anos, logo no início da cena, diz que ele dedurou os irmãos, nós não sabemos em que, mas ele entrega os irmãos ao pai. Teve sonhos que foram entendidos como expressão do desejo de domínio de José sobre os irmãos. E gozava da predileção do pai. Gênesis 37, 2 a 11. Esses elementos o ódio do irmão a tal ponto que não podiam mais se falar amigavelmente, conforme o verso 4. Se escalou a ira entre os irmãos a ponto que não se podiam mais falar amigavelmente. E no verso 4, versos 5b e 8b, por 3 vezes mostra que o ódio se escalou. O ódio, ao invés de diminuir, cresceu. Na tentativa de resolver o conflito, os irmãos tomaram uma decisão radical. É um conflito familiar, e aí está a intenção de resolver o conflito. Qual é a medida radical que os irmãos tomaram no verso 19? Matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Em seguida, arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água, verso 24. Ou seja, não mataram, mas optaram por deixá-lo morrer, porque colocar numa cisterna sem água, no deserto de Judá, equivaleria tranquilamente a deixar morrer. Depois mudaram de ideia e terminaram por vender José aos mercadores, Gênesis 37, 27 e 28, e assim ele foi levado ao Egito, no verso 28. Mais tarde, os irmãos confessaram. Em Gênesis 42, 21, os irmãos confessam. Vimos a sua aflição quando ele nos pedia graça, e não o ouvimos. Vimos a sua aflição quando ele nos pedia graça, e não o ouvimos. 42, 21. O próprio José se refere ao Egito como terra de minha aflição, em 41, 52, quando justifica o nome do filho Efraim. Terra de minha aflição. Desse drama familiar e humano, emerge outra vez a pergunta: onde estava Deus? Deus não impediu o conflito familiar. Deus não impediu a cisterna para José. Deus não impediu a venda de José para os mercadores. Deus não impediu a ida de José para o Egito. Deus não impediu a condição de escravo no Egito. Deus não impediu que José, inocente na trama da mulher de Potifar, fosse parar na prisão. Deus nada fez. É um Deus inerte que nunca chega e quando chega vem sempre atrasado. Por outro lado, o texto não registra qualquer expressão religiosa de José.
um pouco típico da trama sapiencial, mas o fato é que o texto não registra qualquer expressão religiosa de José. Não há aparição de anjo a José. No caso de Agar, ainda teve. Não há qualquer súplica ou rito da parte dele. Não há qualquer expressão de liturgia. A cisterna não é espaço sagrado. Não ocorre milagre. Nada sensacional acontece. O José da cisterna é um homem em silêncio ou silenciado. O narrador não lhe dará mais a palavra até a prisão no Egito, nem mesmo para se dirigir a Deus. O narrador do texto dá a José a palavra. Todavia, o livro da sabedoria retoma esse episódio e afirma que a sabedoria divina, isto é, Deus em seu atributo, não abandonou o justo vendido, mas desceu com ele à cisterna. E aqui a gente faz a pergunta retroativa. Então, a partir de que momento Deus estava com ele? E qualquer um pode responder. Então, sabedoria 10, 13 a 14. Não abandonou o justo vendido, mas desceu com ele à cisterna. Sabedoria 10, 13 a 14. Mais tarde, como escravo de Potifar, tudo que fazia prosperava. E o texto sagrado registra em Gênesis 38, 2 a 3, porque Deus estava com ele. Essa leitura, ela é reafirmada em Atos dos Apóstolos 7, 9. Atos dos Apóstolos 7, 9. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Portanto, Deus não poupa a aflição de José e nem a nossa, mas o assiste nela. Deus não poupa a aflição de José, mas o assiste nela. A cisterna não é só lugar de sofrimento, mas também da assistência inefável de Deus. A narrativa deixa transparecer o jeito misterioso do agir divino. Quando parece que ele não vem em auxílio, ele já está lá. Surpreende. Não espera a verbalização da súplica ou um ato litúrgico, ou uma celebração litúrgica. Nossos olhos não estão mais treinados para perceber isso em nosso dia a dia. O autor do livro da sabedoria percebeu a presença de Deus na cisterna daquele vendido séculos depois, mas ele estava lá. Esta aparência, ou esta experiência, ou esta sapiência, tornou-se proverbial no Antigo Testamento. Segundo Reis 18:31 diz: beba cada um da água da sua própria cisterna. Segundo Reis 18:31. Isaías 36:16, beba cada um da sua própria cisterna. E o provérbio se repete em Provérbios 5:15. Provérbios 5:15. Dito de outro modo, esteja atento para perceber Deus no próprio sofrimento, na própria insegurança, na própria noite escura. Ora, olhando mais profundo, olhando mais longe, o que fez Jesus em sua encarnação, se não descer à cisterna humana? Um outro texto. Amós 5:25. A experiência de Deus fundante e paradigmática de Israel
não foi no templo. Repito, a experiência de Deus fundante e paradigmática de Israel não foi no templo, nem no culto, nem numa ação litúrgica, mas na fuga do Egito, na fuga, no Êxodo. Amós retoma essa experiência com uma pergunta retórica. Por acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Amós 5:25. Mas vale a pena ler uns versos antes. Por acaso ofereceste-me sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel? Nem por isso Israel deixou de ser alimentado e assistido por Deus. Nesse caso, o exemplo paradigmático, portanto, a experiência precede o rito. A experiência precede o ato de culto. Israel nasce como uma religião de cumplicidade e solidariedade com o semelhante. A expressão cultual veio depois. E nós levamos o pêndulo da história tanto ao nível cultual e litúrgico, de atos litúrgicos, a tal ponto, levamos o pêndulo para lá, que hoje, quando falta o ato litúrgico, a gente entra em pânico. Sobre isso voltaremos mais tarde. 1 Reis 1:18-40, que é muito familiar nosso, carmelitas. Elias eliminou os falsos profetas. 1 Reis 18:40. Isso lhe custou a perseguição de morte por parte da rainha Jezabel. 1 Reis 19:2. E diz o texto: vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Verso 3. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. 1 Reis 19:3. No deserto, Elias pediu a morte. Verso 4. Apareceu um anjo do Senhor que não assegurou o fim da perseguição, mas o assistiu e avisou que o caminho te será longo demais. Versos 5 e 7. Repito, no deserto, Elias pediu a morte. Apareceu um anjo do Senhor que não assegurou o fim da perseguição, mas o assistiu e avisou que o caminho te será longo demais. Versos 5 e 7. O profeta se dirigiu ao Monte Horebe e se escondeu numa brisa leve. Se escondeu numa gruta, onde passou a noite. De novo, o cenário da noite. Versos 8 e 9. Deus veio a ele, não pelas vias convencionais, furacão, terremoto e fogo, mas numa brisa leve, versos 11 a 13. Isto é, Deus veio a Elias de um jeito novo, ocasião que o profeta não perdeu. Isso mostra que as formas ordinárias, as formas convencionais de manifestação de Deus não são absolutas. Ou então colocaríamos Deus numa camisa de força. Isso é óbvio. A narrativa é clara em mostrar que Elias faz a experiência de Deus na fuga, no medo, no deserto, na noite escura e, mais ainda, não no templo ou na liturgia. Com todo respeito e carinho. Lucas, passamos a um outro texto no Novo Testamento. Lucas 24, 1 a 29. A famosa cena de Emaús.
Na cena dos discípulos de Emaús, Jesus ressuscitado fez todo o percurso com eles sem ser reconhecido. O texto deixa claro que o Cristo ressuscitado não reconhecido não significa Cristo morto. O Cristo não percebido não significa Cristo ausente. No Evangelho de João, no capítulo 20, na manhã da ressurreição, o capítulo pascal, no dia da Páscoa, que se aproxima, daqui a uma semana praticamente, em João 20, o texto diz que Madalena foi ao túmulo de madrugada para trabalhar, quer dizer, o texto não diz isso, mas o texto diz que ela foi ao túmulo de madrugada, e eu acrescento, para trabalhar o luto, movida por uma ausência que dói. A falta daquele que a libertou. Restava-lhe a esperança de ao menos estar próxima dos resquícios da presença do Mestre, que era o seu corpo. Não o encontra e entende que ele fora roubado dali. João 20, versos 1 e 2. O discípulo amado vai à tumba, encontra vazia, e o evangelista atesta que ele viu e creu, no verso 8. Ora, ele viu o quê? Se a tumba estava vazia? Viu nada. Vê os panos. Eis aí o desafio da fé. Ver a presença do ressuscitado na aparente ausência, no vazio. Isso tem que dizer alguma coisa para um crente, particularmente para um cristão. Em seguida, Madalena encontrou Jesus ressuscitado e pensou que fosse o jardineiro. Verso 15, do mesmo capítulo 20 de João. Outra vez, como em Emaús, não reconhecer aquele que vive, não reconhecer o ressuscitado nas madrugadas da vida, não significa que ele esteja morto e muito menos ausente. Voltando à figura da cisterna, que era também a imagem do exílio para onde o povo fora levado. Para me destruírem, lançaram-me na cisterna. Uma frase que cabe a José do Egito, mas está no livro das Lamentações 3:53, aplicado ao exílio, ao contexto do exílio, aos exilados. Para me destruírem, lançaram-me na cisterna. Se alguém ler lá um texto que vou citar daqui a pouco na Bíblia de Jerusalém, vai ver, tem lá uma explicação que fala da cisterna como figura do exílio. Israel ficou sem templo e sem altar no contexto do exílio. Como fazer sacrifícios? Como realizar as liturgias sem altar, sem templo e sem sacerdotes? O livro de Daniel é uma obra tardia, mas o autor o situa no período do exílio. Basta ler Daniel, os primeiros versos de Daniel, Daniel 1, 2. No Cântico de Azarias, conservado na adição grega, se descreve o drama do povo nesses termos. Não há mais nestas circunstâncias nem chefe, nem profeta, nem príncipe, nem holocaustos, nem sacrifícios, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde oferecermos as primícias diante de ti, para obtermos misericórdia. Daniel 3:38.
significa que o aparato político-religioso estava desmontado. O aparato político-religioso estava desmontado. O exílio foi a grande noite escura de Israel. Porém, uma das noites mais fecundas que permitiu Israel encontrar-se consigo mesmo, reencontrar seu Deus e purificar a visão que tinha dele. Zacarias, relendo o fato, escreve: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus cativos da cisterna em que não havia água. Zacarias 9:11. Fiz a leitura do verso no passado, porque o hebraico permite. Pode ser que vossas traduções estejam no presente ou no futuro. Bem, essas cenas bíblicas que eu elenquei até aqui me permite duas conclusões imediatas. Duas conclusões imediatas a partir daquilo que eu venho relatando até aqui. Primeiro, a nossa noite escura não está de forma alguma alheia aos olhos e aos ouvidos de Deus. A nossa noite escura não está de forma alguma alheia aos olhos e aos ouvidos de Deus. Ele sempre vê e ouve, porém, a seu tempo e a seu modo. Quando a gente assimilar essa verdade, a gente já deu um grande passo na fé. Isso nos desafia a não desanimar, sabendo que o caminho é longo. Mesmo como diz o biblista Knauf, de língua alemã, diz assim: quem deseja a luz tem que caminhar no escuro. A segunda conclusão: as nossas formas convencionais ou ordinárias de alimentar a nossa fé e fazer a experiência de Deus, nossas práticas religiosas, mais exatamente nossas liturgias, nosso culto organizado, nossos ritos, nossos espaços sagrados, agora drasticamente reduzidos, suspensos, são essenciais. Por favor, grave bem essa frase. São essenciais. São de extrema importância. É um componente não só da teologia, é um dado da antropologia. Nós precisamos delas. Nós precisamos dos ritos. Porém, não esgotam as formas de manifestação de Deus, que sempre surpreende e precede, sobretudo nos momentos de crise e de apagão. Isso é óbvio. Mas o momento pandêmico, com a limitação ou redução das assembleias litúrgicas, das missas, da Eucaristia, etc., nos força a repetir e lembrar o óbvio. Israel não nasceu no culto. Espero que não apague da memória o que eu acabei de dizer. Vou, inclusive, repetir. Nossa fé, as nossas formas convencionais ou ordinárias de alimentar a nossa fé e fazer a experiência de Deus, nossas práticas religiosas, nossas liturgias, nosso culto organizado, nossos ritos, nossos espaços sagrados, são essenciais, são de extrema importância, é um dado teológico, e mais do que isso, é um dado antropológico. Nós precisamos
delas, precisamos dos ritos, faz parte da natureza humana, porém, não esgotam as formas de manifestação de Deus, que sempre surpreende e precede, sobretudo nos momentos de crise e de apagão. Eu disse que estou dizendo o óbvio, mas é preciso reforçar no momento dos extremismos, dos fanatismos, das visões polarizadas, né? Aliás, nós temos aí uma ocasião que nós não podemos perder, ou seja, avaliar nossa visão de Deus, nossas formas de se relacionar com Ele, nossas práticas, nossas devoções, etc. Ele está nas igrejas, sim, mas está também nas cisternas da vida. E aqui eu falei no início da minha fala, comecei no início da minha fala dizendo do pêndulo. Nós fomos a um extremo no nosso pêndulo, que é habituar-se a ter a experiência de Deus só em fórmulas, em atos litúrgicos, a tal ponto que a gente não percebe mais o outro lado da medalha, da moeda. E o pêndulo agora, eu diria assim, aqui o sinal do tempo aponta outra direção, que vou tentar desenvolver brevemente agora. Certamente, procurar Deus na cisterna da vida não é agradável. Falta o fascinoso, falta o misterioso, falta o maravilhoso, que seduz e atrai nossa atenção. Que as liturgias, às vezes, procuram oferecer ou oferecem. As fake news, o mundo virtual, a beleza das cores, isso sim leva ao delírio, emociona, é prazeroso. O real do cotidiano não tem glamour, não tem graça, não dá prazer, não desperta curiosidade, não tem rendimento financeiro. E eu completo. Não tem beleza nem esplendor que possa atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. E por isso, todos escondem o rosto. Isaías 53, 2, 3. É o desafio que o evangelista propõe. É o desafio que o evangelista propõe quando apresentam um pagão romano olhando para o Cristo na cruz e dizendo: este homem era filho de Deus. Mateus 27, 54 e Marcos 15, 39. Repito, Mateus 27, 54, Marcos 15, 39. É o desafio que os evangelistas, esses dois evangelistas, propõem quando apresentam, olhando para o Cristo crucificado, um pagão que diz: esse homem era filho de Deus. O desafio de ver e reconhecer no crucificado o Filho de Deus. O desafio de ver e reconhecer nos crucificados das cisternas da vida o Filho de Deus. Tomé queria ter uma visão de Jesus. Tomé queria ter uma visão de Jesus. Seria sensacional ver o ressuscitado. Imagine a cena. Imagine a cena. Seria sensacional ver o ressuscitado. E Jesus vai ao encontro. Porém, sem sensacionalismo, e manda reconhecer o glorioso no chagado, através das feridas. João 20, verso 20 e 27. Ora, reconhecer nas chagas humanas
a presença do ressuscitado é um desafio para o discípulo autêntico e particularmente para um carmelita. Obviamente, é muito melhor, é muito mais fácil lamentar a falta de ritos litúrgicos. Enquanto isso, podemos estar perdendo uma ocasião, deixando de ler o sinal do tempo. Talvez ainda não aprendemos a descobrir o extraordinário de Deus no ordinário da vida. O maravilhoso, fascinoso de Deus nas cisternas da vida. Como ensina, por exemplo, algumas teofanias. Só para dar um exemplo, a teofania de Moisés na sarça. Ou aquela de Agar que acabei de citar. No fundo, a questão é: um crucificado pode manifestar autenticamente, corretamente o Deus verdadeiro? Um crucificado pode falar de forma verdadeira do Deus verdadeiro? O apóstolo Paulo vai dizer que sim. E então emerge a pergunta: qual é o lugar usando a terminologia cleitiana, qual é o lugar dos vulneráveis na minha experiência de Deus e, consequentemente, na minha pastoral? E aqui eu gostaria de ler um trecho do Papa Francisco em sua fala aos participantes do capítulo geral da Ordem Carmelita, em 2019, temos aí o Ivani, que é testemunha. Ele disse algo que, ao meu ver, calha bem no que eu estou falando. Abro aspas, citando o Papa Francisco. A contemplação seria apenas qualquer coisa momentânea, se reduzisse a roubos e êxtases que nos afastasse das alegrias e das preocupações das pessoas. Devemos desconfiar do contemplativo que não é compassivo. A ternura, segundo o estilo de Jesus, e cita Lucas 10, 25 a 37, protege-nos. A ternura, segundo o estilo de Jesus, protege-nos da pseudomística, da solidariedade de final de semana e da tentação de ficar longe das feridas do corpo de Cristo. 3 perigos: a pseudomística, o fim de semana solidário e a tentação de ficar longe das feridas do corpo de Cristo. As feridas de Jesus são também ainda hoje visíveis no corpo dos irmãos que são despojados, humilhados e escravizados. Tocando estas feridas, acariciando-as, é possível adorar o Deus vivo no meio de nós. Hoje é necessário fazer uma revolução da ternura para que nos torne mais sensíveis diante das noites escuras dos dramas da humanidade. Fecho aspas. Portanto, temos uma ocasião diante de nós. Temos uma ocasião diante de nós para redescobrir o valor da solidariedade, o valor da cumplicidade com o semelhante, o valor da responsabilidade com a casa comum, de descobrir no outro e particularmente no vulnerável o irmão. Essa
é a outra parte do culto que agrada a Deus. Repito, essa é a outra parte do culto da liturgia que agrada a Deus, odiernamente bastante esquecido por muitos. E Jesus então disse: vai e também tu faze o mesmo. Lucas 10, 37. E para os meus confrades é um texto familiar. E com isso, o meu input inicial termina aqui. Ou seja, essa seria a minha contribuição com aquele desejo de provocar para que a gente reagisse e tivéssemos aí uma reação que fosse uma partilha para o enriquecimento recíproco entre nós. Muito obrigado.